conversa, o senhor poderia começar explicando para a gente como funciona a próstata e qual a função desse órgão no organismo masculino? Com certeza. A próstata é uma glândula masculina que fica logo abaixo da bexiga. Ela tem um tamanho pequenininho, como se fosse uma amêndoa. E ela fica embaixo da bexiga e envolve a uretra, que é por onde passa a urina até essa urina se exteriorizar, né? A função da próstata é produzir a maior parte do líquido seminal, de produzir a maior parte do líquido que tem no espermatozoide, né? Mais de 70% vem dessa próstata, né? Então, os espermatozoides são produzidos no testículo e, na passagem, ele recebe o líquido da vesícula seminal e da próstata. Então, a função é na reprodução. Certo. Quais são os principais fatores de risco ou comportamentos que podem favorecer o aparecimento do câncer de próstata? Então, hoje a gente tem bem estabelecidos alguns fatores de risco relacionados ao câncer de próstata. Então, dentre eles, a gente tem a idade, é um fator de risco, o histórico familiar, pacientes que têm história na família, pais, irmãos, parentes mais próximos com câncer de próstata, essas pessoas elas têm um risco maior, mais do que o dobro do que a população em geral. Obesidade, sedentarismo, raça negra, é um tumor mais frequente na raça negra, né? Histórico de processos inflamatórios crônicos na próstata, né? Prostatites, né? E habitualmente isso está muito relacionado a algumas infecções, aí, principalmente infecções genitais e sexualmente transmissíveis. Então, alguns desses fatores aumentam bastante o risco do desenvolvimento de câncer de próstata. Com relação às pessoas negras, qual é o fator que influencia isso? Tem algum estudo que comprove? A gente não tem um dado biológico para dizer, olha, porque o fulano que é negro, que tem um determinado fator que facilita. A gente sabe que algumas doenças são mais comuns na raça negra, né? O câncer de próstata compromete os pacientes que também não são da raça negra, mas tem uma proporção maior. Pode ser só um indício demográfico, né? A gente não tem muito uma explicação para esse tipo de diferença, assim. Por que é mais comum no negro? A gente não tem ainda esse... Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o tumor de próstata é o mais incidente nos homens atualmente e o segundo com maior mortalidade. Como é feito o diagnóstico do câncer de próstata e qual a idade mais indicada para fazer os exames, levando em conta esse fator genético? Então, os sintomas associados à doença da próstata são principalmente sintomas urinários, já que a próstata está ali próxima da bexiga e abraça a uretra. Então, quando ela cresce de tamanho, e ela pode crescer de tamanho nas doenças benignas, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, e pode crescer no câncer de próstata, né? Então, quando ela cresce, ela atrapalha a passagem da urina. Então, uma das queixas do paciente é dificuldade de urinar. Então, ele vai urinar com um jato mais fino, ele vai sentir que ele não urinou todo o conteúdo de urina que tem na bexiga, ele vai falar, sempre ficou um pouquinho para trás, né? Ele vai acordar várias vezes à noite para urinar, porque ele não conseguiu esvaziar a bexiga completamente. E em casos mais avançados ele pode ter sintomas de sangramentos junto com a urina e de sangramentos durante a ejaculação também, né? A intenção da gente diagnosticar precocemente é justamente diagnosticar antes que os sintomas apareçam. Aí isso vai dar uma ideia para a gente de uma doença mais localizada e com uma chance melhor de tratamento, uma chance melhor de cura. Então esses sintomas eles só vão aparecer quando o câncer já está... Quando tem uma doença mais avançada, né? Não avançada sistemicamente. A gente tem aquelas doenças que são só localizadinhas na próstata, que é aquela doença nos estágios mais iniciais. A gente tem aquelas doenças que vão crescendo ali na próstata e vão trazer sintomas. E a gente tem a doença que se espalhou pelo corpo, principalmente para a parte óssea, que é o principal local de metástase do câncer de próstata.
Então, nessa condição, aí é uma doença metastática e aí a gente não considera mais a possibilidade de cura para esse paciente. Certo. Como a campanha do Novembro Azul ela pode contribuir para que os homens percebam essa necessidade de realizar os seus exames? Novembro é o mês que a gente separa para sacudir os homens, né? E falar, ei, acorda, né? Se cuida, vai no médico, vai fazer o seu exame de próstata. Não é só o exame de próstata, é o exame do resto do corpo todo, né? Vai cuidar da pressão, vai cuidar disso. Então, o novembro, eu acho que a gente não pode focar só na próstata. A gente tem que focar o ano inteiro. A gente escolheu o mês de novembro para se discutir doenças do aparelho genital masculino, né? Então, próstata, testículo, pênis, né? Que são temas que são nevrálgicos aí para alguns homens. Então, é um mês que é importante para acender esse alerta e falar, ó, precisa se cuidar, precisa se tratar, precisa passar no médico, precisa ter controle. Então, o homem, eu acho que ele acaba cansando de tanto ouvir e a gente tem que falar isso todo dia, porque há uma dificuldade, inclusive, na aceitação dessas questões, né? E aqui a nossa entrevista. Qual o recado que o senhor deixa para os homens? Homens, cuidem-se. Então, os homens precisam prestar mais atenção em si mesmo. Então, muitas vezes os homens falam assim, se eu tivesse focado em mim antes, eu teria me cuidado mais. Então, foque em si mesmo, né? Faça como as mulheres. Coloque um mês do ano para que seja aquele mês em que você vai cuidar da sua saúde. Então, envolve o quê? Envolve tudo. Envolve avaliação da pressão, atividade física, orientação nutricional, mudança de hábitos de vida, para de fumar, para de beber. Então, alimentação saudável e vai no médico, né? E aí o médico vai orientar da melhor forma como que você pode levar uma vida mais saudável com menos risco de adoecer. Esse é o recado para o homem. Certo, muito obrigada. Nada.